Depois de 4 anos, o governo federal volta a incluir o carvão mineral nos leilões de energia. A decisão foi anunciada no início do ano pelo Ministério de Minas e Energia e o primeiro leilão será realizado no final do mês de agosto, quando o governo brasileiro deve comprar fontes de energia para os próximos 25 anos, como biomassa, gás, hidráulica e o carvão. A entrega do suprimento com essas energias será iniciada em 2018. Para discutir qual será o impacto desse retorno do carvão mineral aos leilões de energia, estão aqui no estúdio o deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, e integrante da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e Fernando Luiz Zancan, presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral. Eu sou Fabiana Mello e começa agora o Brasil em Debate, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Muito obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio e eu gostaria de começar perguntando ao senhor Zancan sobre qual vai ser o efeito desse retorno do carvão mineral, principalmente para o setor, para a indústria de carvão mineral brasileira. Bem, nós temos inscritos no leilão de carvão nacional 1.200 megawatts. Isso basicamente quase que duplica a capacidade instalada. Nós temos hoje 1.700 no Brasil de carvão nacional. Então, tendo sucesso, na realidade, isso vai significar um investimento na faixa de uns 5 bilhões de dólares, basicamente no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí nós teríamos aí uma produção de carvão aumentada na faixa de 6 milhões para mais 13 milhões, chegando a 19 milhões de carvão vendável. Isso é um impacto enorme em termos das regiões produtoras, em termos de emprego e renda. E isso é uma volta do carvão. Quer dizer, estava previsto já no planejamento desde 94 que o carvão teria um espaço na matriz energética a partir de 2009. E nós ficamos 4 anos fora dos leilões, retomamos agora, esperamos poder ter esses projetos em andamento já no ano que vem, gerando emprego e entrando em produção em janeiro de 2018. Deputado Trípoli, o senhor é integrante da Comissão de Meio Ambiente. Há uma preocupação com o impacto ambiental do uso do carvão mineral na matriz energética brasileira? Eu acho que há um equívoco, né? Porque no momento em que você pensa nas mudanças das matrizes energéticas no que diz respeito ao consumo de energia, é fundamental pensarmos nas energias limpas, né? E, obviamente, pensando em energias limpas, são as pequenas hidrelétricas, são as hidrelétricas. O Brasil detém 12% de água doce de todo o planeta, ou seja, nós temos um patrimônio fantástico ainda a ser explorado. Nós temos vento no Brasil em várias regiões, onde nós podemos ter o sistema eólico distribuído, inclusive acoplado próximo da onde nós temos já as usinas hidrelétricas para manter a questão da distribuição dessa energia. E sem contar a questão da energia solar. Então, em vez do Brasil investir nessas energias alternativas, volta atrás buscando a queima de fósseis, e é um grande problema. Nós estamos vivendo o período de mudanças climáticas no mundo. Você verifica lugares em que haviam chuva, hoje você tem seca. Lugar que você tinha seca, hoje você tem chuva. Há uma discussão científica no sentido de que isso é um problema dos índices de poluição que você tem no planeta. E o carvão é um dos problemas que nós temos. Eu acho que nós temos que, com o tempo, o setor que investe nesse tipo de produto, quem sabe, caminhar, né, num processo de transição para uma outra matriz energética que não fosse poluente, que não fosse tão agressiva como é a questão da queima do carvão. Nós já temos na linha sucessória, vamos dizer assim, a questão do óleo, do petróleo, do diesel, da gasolina e, por último, aí na questão dos combustíveis, o problema do álcool. Quer dizer, o álcool é o que menos polui dos combustíveis que você tem hoje à disposição. Imaginemos aí que você tem um projeto a médio ou a longo prazo, o ideal seria buscarmos a alternativa dessas energias e não voltarmos atrás naquelas energias que já foram utilizadas no passado, que é a queima de fósseis e que obviamente vai causar um agregamento. O grande problema do Brasil hoje, o Brasil é tido como o 5º país no mundo em termos de poluição. Por quê? Por causa da mudança do uso da terra, ou seja, por queimadas de florestas, por queimadas de matas. Eu não estou querendo dizer com isso que o fóssil utilizado no carvão seja, provavelmente são de florestas plantadas, mas mesmo assim ainda a emissão desses poluentes causa um prejuízo. Fernando Luiz Zancan, como a indústria de carvão mineral pode assegurar que, após esses 4 anos fora dos leilões de energia,
o impacto ambiental não será, como o deputado Trípoli disse, tão grande? Será reduzido? Bem, eu vou começar um pouquinho antes. Nós temos no Brasil hoje 2.384 kW per capita ano. Isso é uma média de consumo per capita metade do Portugal. O Brasil precisa duplicar sua capacidade para crescer 4% ao ano, precisa sair de 118 para 260 gigawatts de energia gerada. E aí nós vamos precisar de todas as fontes. Mas por que usar o carvão e não, como o deputado apontou, a hidrelétrica ou eólica? Mas, como eu disse, nós vamos usar todas as fontes. Vamos usar hidrelétrica, vamos usar eólica, vamos usar solar, vamos usar todas elas. Mas você precisa de uma energia firme. Energia firme é dada por usina térmica. Você aperta o botão e funciona. Ontem eu passei pelo parque eólico ali em Osório, ele estava totalmente parado. Então nós precisamos de energia 24/7. Isso significa que precisa de energia firme e o carvão é uma das formas, e das térmicas é a mais barata delas. Nós estamos hoje com todo o parque térmico brasileiro operando, e se não fosse essa operação do parque térmico, nós teríamos tido problema de segurança energética no país ao longo desse ano. Então, as questões de mudança climática também têm um lado positivo, porque se mexer no índice hidrológico, deputado, nós que temos 80% da matriz hidráulica, e se faltar água nesses reservatórios, como é que nós vamos fazer? Então, existem estudos hoje da COP mostrando que a segurança energética é dada por um portfólio de formas. Então, nós vamos ter térmicas, vamos ter eólica, biomassa, vamos ter todas elas. E também a inserção da nuclear. Então, o Brasil vai precisar de tudo. E o carvão, deputado, só para ter uma ideia, hoje a Alemanha, que é um país considerado verde, inaugura esse ano 5.300 megawatts de carvão. São tecnologias que vêm cada vez evoluindo mais, na medida de você fazer menos CO2 por quilowatt gerado, e, ao mesmo tempo, se desenvolve tecnologias de captura de CO2. Isso, os Estados Unidos têm um programa agora lançado pelo governo Obama, de 6 bilhões de dólares de investimento de pesquisa e desenvolvimento para a captura de CO2. Então, dentro dessa linha, e nós no Brasil, hoje, o que o carvão emite em termos de CO2 é 0,34% das emissões brasileiras. Se nós duplicarmos a matriz, isso não vai significar quase nada. Se nós tivermos, em 2035, em torno de 14 gigawatts de carvão no Brasil instalado, nós teremos ainda 81% de matriz renovável nesse país. Ou seja, algo que nenhum país do mundo tem equivalente a isso. Então, a razão de usar carvão, uma razão de diversificação de fonte e de segurança energética, trazendo as tecnologias com menor impacto ambiental, como nós estamos trazendo. Estamos investindo em tecnologia, estamos com o Centro de Tecnologia de Carvão Limpo investindo em Criciúma, então de 7 milhões de reais já comprometidos, criando massa crítica para criar uma indústria sustentável. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo nesse momento. Deputado. Olha, os países europeus têm uma dificuldade enorme, porque eles utilizam em boa parte a questão nuclear, que também é uma questão muito complicada, né? E que depois de Fukushima, do acidente no Japão... E nós não temos... O lixo nuclear é um grande problema. O problema é o lixo nuclear. Não é que nós somos contra a energia nuclear, nós somos contra o lixo nuclear. Porque a ciência ainda não conseguiu fazer como lidar com ela. Você, depois que utiliza nas chamadas piscinas, ou seja, nas torres, onde você tem o processo de ficção, que é chamado, aquelas pastilhas, elas por 100 anos ainda estão irradiando. E isso, obviamente, você pode exterminar a humanidade. Em termos de segurança, os Estados Unidos, por exemplo, detêm uma frota do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que cuida desse lixo nuclear na região de Seattle, nos Estados Unidos, onde tem um cemitério específico. Vocês imaginem no Brasil, com os índices de criminalidade, com os setores organizados do crime, se apoderem de um material desse. Hoje, no Brasil, esse material fica nas piscinas de Angra 1 e Angra 2. Então, é uma temeridade essa questão nuclear. Mas os países europeus utilizam muito o gás ainda e também a questão nuclear, buscando alternativas. Eles não detêm, como nós temos no Brasil, um verão imenso e um inverno curto que nós temos aqui. A Europa tem um inverno longo e um verão muito curto. Então, a questão da energia solar para eles ainda não está num processo de desenvolvimento que atenda a demanda. O Brasil, hoje, você diria que é um pouco caro a questão da energia solar, mas se você tiver produtividade, se você tiver escala, você obviamente vai diminuir esse valor. A questão da água é uma questão curiosa. Há uma visão equivocada.
O Brasil, além da água de superfície, detém as chamadas águas subterrâneas, os aquíferos, que ainda não foram utilizados para a geração de energia. O aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos que nós temos no Brasil, que passa pelo Brasil, passa pelo Uruguai, Paraguai, pela Argentina, ele poderia muito bem fornecer pelo menos uns 2.000 megawatts de energia, que superaria com certeza essa demanda da questão do carvão. Agora, eu acho que eles têm que buscar uma alternativa de mudança. E outra coisa também, o Brasil precisa entender a utilização da energia. Nós não temos ainda agregado valor ao produto energia. Quer dizer, se desperdiça muita energia ao longo dessa, entre você produzir energia e você fornecer energia. Então, se você hoje detém tecnologia que possa fazer com que o consumo seja menor na utilização dessa energia, também é um procedimento. São várias medidas que podem diminuir esse impacto. Mas aí não seria o consumo na ponta final, seria não. A eficiência da geração até chegar ao consumidor. Até o consumidor. É na linha de transmissão que nós chamamos, que ela se perde muito. Os cientistas fizeram vários estudos no sentido que dá para você, obviamente, utilizar a mesma energia produzindo muito mais. Então, o que acho? Que há necessidade de um estudo. E para que o setor possa, obviamente, entender essa questão da queima de produtos fósseis, e obviamente nós vamos ter que diminuir essa questão por conta dos impactos ambientais que eles causam na vida do ser humano, e está claro, porque eu participei de vários eventos de mudanças climáticas, o de Copenhague, o do México e vários outros, em que a gente verifica que os estudos científicos demonstram exatamente o impacto que isso acaba ocasionando, a queima do óleo, a queima do petróleo, do diesel, do próprio carvão, né, no que diz respeito às emissões de CO2 no planeta. Então, há necessidade da transição dessas matrizes energéticas, como há necessidade da mudança do sistema de consumo do planeta. Então, se nós não obtivermos uma solução a médio e a longo prazo, ficará muito difícil a convivência do ser humano, porque o número de produtos naturais do planeta, ele é o mesmo desde que ele foi identificado. O que aumentou o número de seres humanos. Nós temos que fazer a compatibilidade do número de seres humanos que foram acrescentados no planeta com o volume de recursos naturais. Quer dizer, ou a gente aprende a conviver, né, de maneira saudável, ou nós teremos dificuldade de sobrevivência. Ou seja, é um problema de todos, não é um problema só da área ambiental. A gente vai continuar essa conversa dentro de instantes. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O programa Brasil em Debate está de volta com o deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, e integrante da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e com Fernando Luiz Ancã, presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral. Nós estamos discutindo a decisão do governo federal de incluir novamente o carvão mineral como fonte para as termoelétricas nos leilões de energia. Lembrando que o Brasil em Debate é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Fernando Luiz Ancã, gostaria que o senhor explicasse qual a participação do carvão mineral nas reservas energéticas brasileiras. O carvão mineral está localizado basicamente no sul, o que é conhecido. Nós estamos há 25 anos sem fazer geologia de carvão no Brasil. Tem ocorrências no norte e nordeste, mas a grande ocorrência é no sul. Do que é conhecido e parou-se pesquisa em 85, nós representamos hoje 42% dos recursos energéticos brasileiros. Ou seja, se nós olharmos em comparação ao petróleo, incluindo o pré-sal, é do mesmo tamanho. Então, em termos de reserva? Em termos de recurso energético. Recurso energético. Porque tem uma distinção entre reserva e recurso. E não em termos de valor, tendo em vista que o carvão é mais barato. O carvão é mais barato. Então, na realidade, essa quantidade de energia, ela está intocada no Brasil. Basicamente, você não avançou como uma indústria. Nós estamos discutindo agora uma política industrial para o carvão, porque do carvão tu não faz só elétron, tu faz molécula, você gaseifica e produz toda a carboquímica. A gente produz até Tilenol, produz dimetil éter, que é um combustível verde, da química verde. Mas aí como é que funciona isso? Bom, nós vamos produzir, isso é um projeto de Princeton, nos Estados Unidos, colocando o conjunto de carvão com biomassa. Então eu posso queimar carvão com biomassa, capturar CO2 e gerar dimetil éter, que é um combustível totalmente verde. Então, são tecnologias que vêm, e aí esse é o carvão do século XXI.
O carvão do século XXI, o carvão foi o que mais cresceu, o combustível que mais cresceu, e nós, deputado, no planeta, o senhor colocou muito bem o aspecto da questão planeta. Nós temos hoje 3,6 bilhões de pessoas que não têm energia considerada limpa, nem elétrica, nem para cozinhar. Por exemplo, na China tem 500 milhões de pessoas que cozinham com carvão em casa, não tem gás para cozinhar, como nós temos aqui. No Brasil tem muita lenha que se usa para cozinhar também. Então, nós temos no planeta essa quantidade de pessoas que precisam ter acesso à energia. Na Rio+20 ficou bem claro que cada país tem que achar o seu modelo e usar o que ele tem de próximo e mais barato para poder tirar o pessoal da miséria, de um lado, que são praticamente 2,6 bilhões de pessoas, e do outro, das condições de você reduzir o impacto ambiental pelo uso de desmatamento de lenha e tudo isso por atrás. Então, nós temos uma visão planetária que tem que ser olhada. A China e a Índia não vão deixar de consumir os seus combustíveis fósseis, e no planeta, até as próximas 4 décadas, vão continuar com 80% de fóssil na matriz mundial. O que nós temos que fazer é fazer cada vez com menos impacto, menos emissões. Esse é o trabalho. E não é só carvão, porque não existe energia limpa. Todas as energias têm algum tipo de impacto ambiental ou têm algum tipo de desvantagem ou vantagem no seu uso. Intermitência, segurança, hoje fazendo usinas sem reservatório no Brasil, nas questões ambientais da Amazônia. Então, esse modelo de matriz é que nós temos que discutir. O Brasil não pode copiar modelos europeus, nem modelos americanos, nem chineses. Ele tem que desenvolver o seu próprio modelo, sua própria matriz energética. E aí incorporar dentro das 5 pilares que eu considero em termos de importância, que é segurança energética, modicidade tarifária, meio ambiente, segurança da população, que é o aspecto que o senhor colocou da nuclear, e a questão da redução da miséria. No sul do Brasil, onde nós temos regiões carboníferas, são as mais pobres. Então, com isso, você alavanca emprego e renda e alavanca esses municípios e essas regiões. Uma térmica hoje, colocando numa cidade tipo Candiota, duplica o PIB per capita daquela cidade. Deputado Trípoli, o carvão representando para o Brasil o mesmo potencial energético que a reserva de petróleo pré-sal. O senhor acredita que o país poderia, então, desprezar essa fonte energética e focar apenas em energias renováveis com menos potencial danoso ao meio ambiente? Olha, volto a repetir, nós estamos vivendo um período de transição, né? E esse período de transição, obviamente, faz com que a gente busque essas energias alternativas que estão sendo discutidas há 20 anos. Eu me lembro, não na Rio+20, mas na Eco 92, quando eu participei, há 20 anos atrás, já existia essa discussão no sentido de que nós teríamos que buscar alternativas energéticas que não fossem retiradas da natureza, né? Por exemplo, a questão da água é um bem comum e que você pode utilizar não só para o consumo do ser humano, até porque dizem os cientistas que 65% da composição do corpo humano é formado por água. Nós podemos viver sem petróleo. Você anda a pé, de bicicleta, enfim, acha uma forma qualquer. Mas nós não podemos viver sem água. Portanto, é fundamental e importante nós lidarmos com esse patrimônio que é extremamente importante para o ser humano, que é a questão da água. A questão solar, ela ainda não foi utilizada como deveria. Nós podemos explorar a energia solar de uma maneira incrível. E eu acho que esses setores que hoje utilizam queima de produtos fósseis deveriam migrar para essa matriz energética. Então, veja bem, eu fico preocupado quando temos o pré-sal, temos o petróleo, temos isso, temos aquilo, é queima de produto fóssil. Mas como equacionar, por exemplo, a eu questão acho do que desenvolvimento econômico? É migrar. Aí é uma questão de política pública. Se o governo federal tivesse na sua definição de políticas públicas, e a presidente da República não tem isso, porque ela vem do setor, isso é muito ruim, porque ela não tem agregado nela a questão ambiental. Esse é um grande problema hoje do Brasil. A questão ambiental deixou de ser diletantismo, moda, modelo, enfim, coisa bacana, show, business. Não é isso, não. É questão de sobrevida. A questão ambiental é muito mais ampla do que imaginar que você tem que preservar uma mata atlântica, uma caatinga, um cerrado. É sobrevida do ser humano, essa convivência nossa com a questão da natureza. Ou nós tentamos buscar essas alternativas, ou as próximas gerações estarão comprometidas. Ou por conta de você estar recolhendo do solo aquilo que ele fornece para consumo, e acho que nós temos que fazer aspas aí,
Há uma discussão hoje de que o mundo todo será abastecido pelo Brasil. Isso é um equívoco. O Brasil não tem obrigação nenhuma, porque nós temos que agregar valor aos nossos produtos, o do agronegócio, da pecuária, que seja, mas não imaginarmos que o Brasil será o celeiro do mundo, como se dizia há 10, 20 anos atrás. Nós temos que fazer um projeto de sustentabilidade para o Brasil. Você não pode exaurir o processo natural brasileiro para atender uma demanda mundial. Cada país tem uma lição de casa a fazer. Como, por exemplo, nós discutimos a preservação das nossas florestas, com o maior berço da biodiversidade, que é, por exemplo, a floresta amazônica. A classe científica muitas vezes faz o quê? Pirataria, leva os bens daqui para fora, produzem os produtos e não devolve um único royalty para o Brasil. Então, acho que há uma falta de definição de políticas públicas para a área de meio ambiente. Patentear lógico. O produto original. E nós pagamos aqui natural. o produto beneficiado, que muitas vezes a origem é tida no Brasil. Nenhum país tem uma floresta com a dimensão e com a qualidade que tem o Brasil. Então, essa é uma grande preocupação. Agora, a presidência da República não tem esse enfoque. Ou seja, a presidente Dilma não direciona a questão de políticas públicas voltar. Olha, eu dou um dado claro para vocês. É só pegar a peça orçamentária brasileira. O penúltimo item, para não dizer que é o último item em termos de orçamento, é o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, o grau de importância que se dá é zero para a questão ambiental no Brasil. Ou a gente rediscute essa questão ambiental, permeando todas as áreas de atuação do Brasil, ou fica difícil. Não pode ser uma questão isolada, né, em que você faça fiscalização e controle dos recursos naturais. Eu acho que muito mais do que isso é na linha de produção, na linha de consumo, na linha de energética, enfim, todas as outras áreas têm que ter essa atuação ambiental e hoje não tem. Fernando Luiz-Ancã, como é que é a exploração do carvão mineral atualmente? Como é que é esse impacto direto no meio ambiente? Não apenas a utilização do carvão nas termoelétricas, mas a própria exploração da matéria bruta. Bem, nós tivemos uma cultura no passado e essa cultura permeou problemas de fazer a mineração sem os devidos cuidados. Hoje é completamente diferente. Nós temos todas as empresas com ISO de gestão ambiental, com ISO 14000. Hoje tu abre uma mina subterrânea, por exemplo, você não vê uma pedra de carvão, é toda ela controlada, as emissões todas são controladas. Tem um enorme projeto de recuperação ambiental hoje da Bacia Carbonífera de Santa Catarina, já foram investidos mais de 150 milhões de reais em recuperação ambiental do passivo. A mineração subterrânea hoje, por exemplo, na região do Rio Grande do Sul, onde é a região de Campanha, depois que você minera e torna o solo nas condições iguais, fica até melhor. E hoje os próprios fazendeiros querem que você minere exatamente para poder melhorar ou criar lugares para botar água, por exemplo, que não tem. Você deixa um buraco no carvão, que ela fica um reservatório de água. Enfim, toda essa questão, essa preocupação ambiental, ela é intrínseca. A licença social para minerar não passa se a gente não tiver a questão ambiental devidamente equacionada e com isso a gente poder abrir novos empreendimentos. Então isso tem a tecnologia que está devidamente associada, está dentro dos padrões de sustentabilidade. Isso no mundo inteiro funciona assim e no Brasil não é diferente. E em relação aos trabalhadores, a imagem que se tem assim, histórica do impacto para quem trabalha diretamente na exploração é aquela imagem de uma atividade extremamente danosa e é um dos pontos negativos que se atribui ao uso do carvão. Essa imagem vem de Charles Dickens, de Émile Zola, nós vemos lá de trás, mas isso é completamente distinto. Inclusive dos danos prejudiciais à saúde dos trabalhadores. Hoje você opera mineração subterrânea, basicamente, você opera todo com controle mecanizado, com um joystick, os equipamentos são todos automatizados, controle de poluição indoor, você tem hoje todos os equipamentos cooperando a água, então você tem captura de poeira. Então a qualidade de vida na mineração, ela melhorou significativamente, os acidentes reduziram drasticamente. E na questão de céu aberto, você tem todos os equipamentos com ar-condicionado, você opera hoje como num ambiente de trabalho muito superior que tinha no passado. Também é outra preocupação ambiental, ambiente de trabalho, né? Que a gente considera saúde e segurança, e isso a gente vem evoluindo. É claro que na medida que você vai ampliando, você vai ter que dar sempre o foco nesses pilares de sustentabilidade, na questão do trabalhador, na segurança do trabalho, na questão ambiental da mina, e na questão ambiental do uso do carvão. Quer dizer, esses conceitos todos estão dentro da cadeia produtiva de carvão mineral hoje no Brasil.
Bom, eu agradeço muito a presença do deputado Ricardo Trípoli, a presença de Fernando Luiz Ancã, presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral, e também agradeço a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. O Brasil Debate termina aqui. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade.